Olá, olá, olá. Gente, vamos falar de ciência. Vamos falar disso aqui. Corpo guarda as marcas. Cérebro, mente e corpo na cura do trauma, desse psicanalista Bessel, não sei se é pronúncia, Van der Kolk. E ele fez pesquisas científicas na década de 90 nos Estados Unidos. Ele teve acesso a centenas de pacientes que estavam tendo, que sofreram algum trauma, desde trauma pós-guerra, trauma doméstico, trauma, abusos infantis, na infância, enfim. Então ele trabalhou com todo esse tipo de gente. E ele fazia, nessa pesquisa científica que ele fazia, ele tentava analisar como os cérebros dessas pessoas se comportam, como essas reações químicas cerebrais afetam o corpo e como esse indivíduo vai ser afetado ou vai afetar a sociedade. Então foram pesquisas de mais de 30 anos. E eu acho incrível. Olha aqui o nível de conhecimento que a gente tem por causa de uma pessoa que se dedicou a pesquisas. Então é o cara mesmo. No começo eu comecei lendo esse livro e foi difícil porque ele fala dos traumas, é muito triste, né? Eu até comecei a ler algumas coisas, eu achei meio pesado, parei, deixei um tempo ali, acalmei, aí depois voltei a ler. E agora eu tô lendo assim, tá sendo muito válido. Vou falar especificamente de um capítulo, que é o capítulo 6, que ele vai falar sobre como a desconexão, perder o corpo, perder o self, que é o capítulo 6, que chamou muito minha atenção. Porque ele não vai falar aqui, gente, de filosofias orientais, ele não vai falar de... Ele vai falar de autoconhecimento, isso ele vai falar. Porque durante esse processo todo, ele tentava usar medicação, mas eu já vou chegar lá. Porque que ele via que existia algo mais para fazer por aquela pessoa. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas histórias. Ele tem várias histórias. No capítulo 6, então, ele vai falar da selfie. Por quê? Ele estava analisando uma moça, acho que era Marilyn, o nome dela. E a Marilyn tinha sofrido um trauma muito grande na infância. E ela estava presa àquele trauma. Ela revivia o trauma várias vezes. E com isso, ela ficava totalmente desconectada de quem ela é. Ela foi em vários especialistas buscar ajuda. Ela chegou num momento dela que isso acontece com pessoas que estão traumatizadas, que se cortam. As pessoas simplesmente se cortam, porque é uma forma de sentir dor no corpo e se desconectar com as dores que estão na mente. Então, é como você falar assim, eu tô sonhando, me belisca, que eu tô sonhando, daí você belisca, que dor, então é verdade, eu tô sentindo dor. A dor traz ela pro presente, então ela se cortava. Ela foi em vários profissionais, vários especialistas, e ninguém conseguia identificar como ajudá-la. Um deles até falou assim, olha, se você não parar de se cortar, eu não vou te ajudar. Olha só, sendo que o corte era uma consequência, entende? Não era uma causa, era uma consequência daquilo que ela estava vivendo, então tinha que identificar a causa. Ela foi na clínica do doutor Bessel, e ele tentava buscar informações para saber ajudá-la, mas ela estava muito fechada. Como ela não se expunha muito, era difícil, porque Freud já analisou isso no século XIX, que você tem que trazer o que está no teu inconsciente para o consciente, e a partir dali colocar luz e aí você se cura. No caso deles lá, do Freud, eram as histerias. Só que para essa mulher ele não conseguia ajudar, para Marilyn, porque ela não falava o que acontecia, era difícil. Então ele tentou ajudar ela por meio de uma situação alternativa. Não tenho certeza se era acupuntura ou se era massoterapia, mas era algo relacionado ao corpo, né? E aí colocou ela numa maca e ele acompanhou o processo. Ela deitou ali, ela pediu para descansar, a especialista, a fisioterapeuta, ela pediu para ela relaxar. E num dado momento ela deu um grito muito forte, a Marilyn, porque ela, como descansou, ela voltou para o lugar onde ela sempre estava quando ela estava em repouso,
que é lá no lugar do trauma. E quando a mulher colocou a mão no corpo dela, ela se assustou. Ela falou, meu Deus, cadê você? Ela não sabia onde a mulher estava. Por quê? Porque ela não sentia o corpo dela. Foi ali que ele identificou que as pessoas que vivem um trauma, elas não têm consciência do corpo. Elas estão inconscientes com relação ao presente, ao momento atual. E aí iniciaram várias pesquisas acerca de como isso afeta a pessoa. Ela não tá presente no agora. Não está presente no teu self. Self, eu fiz um vídeo aqui, é a parte mais evoluída da nossa cabeça. Não é a parte que toma atitudes com base no passado ou no futuro. Quem faz isso é o ego. O self, ele sabe tudo. Ele sabe tudo de você. Ele sabe teus pontos fortes, fracos, tua finalidade, ele sabe tudo. E ele tá lá, ele é o cara. A ciência chama de self, né? Cada um chama de um jeito. E essa desconexão com o self, ele começou a analisar para você ver como era forte essa questão de desconexão com o corpo. Às vezes ele fazia uma pesquisa, ele colocava a chave na mão dos pacientes, pedia para ele fechar o olho e identificar o que está aqui. Era uma chave do carro. Qualquer pessoa, acredito, nós, que não, né, pessoa que não tenha tido um trauma, ela consegue identificar. Eles não conseguiam identificar o que estava ali, porque era necessário codificar a questão de temperatura, de textura, enfim, tinha várias informações relacionadas que eles não conseguiam. E aí ele viu que aquilo era gravíssimo, isso era muito prejudicial. O que acontece aqui, quando você se desconecta do seu corpo, o seu corpo ele joga informações para que você lide com elas, você não desconectado, você perde informação. Tem uma frase que ele falou no livro que eu achei muito interessante. Você não pode fazer o que deseja até saber o que está fazendo. Que é o que o Jung falava. O Jung fala, até que você domine o seu consciente, o seu inconsciente domina a sua vida e você vai chamar isso de destino. O que acontecia era assim, sabe quando o coração, só quando alguém te desafia, ou alguém te xinga, ou você está numa situação assim entende? Você é exposto, eu acho que vocês já tiveram essa sensação, né? Como eu gosto muito de analisar as minhas sensações, por exemplo, quando alguém me ofende, meu coração já bate. Hoje em dia eu até rio, né? Pronto, meu coração tá pronto para lutar ou para correr. Eu sinto meu coração batendo, eu falo, pronto, agora eu vou lutar, eu vou correr, realmente. O livro do Eckhart Tolle, ele fala, nessas situações em que você é confrontado, o ideal é você parar e não fazer nada, porque o teu ego vai ficar impotente, porque o ego só toma decisões com base no passado e no futuro. Quem vai entrar em cena, o Eckhart Tolle chama dessa consciência superior, vai entrar em cena, o que a ciência chamaria de self. O self vai entrar em cena e vai resolver da melhor forma possível. Não a forma que você, o seu pequeno eu acha, mas a forma que tem que ser, que é a melhor. E o Eckhart Tolle mesmo fala para fazer essa experiência. Eu não consegui ainda fazer essa experiência, porque na hora eu sou uma pessoa bastante reativa, não tenho orgulho disso, mas eu sou. Mas eu sinto meu coração batendo. Mas assim, meu coração bate, eu falo, daqui a 5 minutos já para resolver essa situação já passou. De uma forma ou de outra a gente resolve. Por quê? Meu coração bate, eu já interpreto, eu já dou o comando pro meu cérebro, daqui a pouco vai passar. E sigo. Essas pessoas, no caso da Marilyn, que não tem noção do corpo, o coração delas bate numa situação dessas, de estresse do cotidiano, coisa básica, alguém te xingou, sei lá, alguém te freou, alguém te fechou no trânsito, essas coisas. Quando acontecia uma situação dessa, o coração dela batia, ela não sentia, o cérebro dela não sabia o que estava acontecendo, o que ele fazia? Jogava litros e litros de hormônio no corpo dela, porque não sabia o que era aquilo. Será que é uma situação real? É um problema real? E por mais que ela viveu um trauma também, então esse trauma naquele momento, certamente esse nível de hormônio tinha sido lançado no corpo dela. Então toda vez que ela passava por uma situação, por menor que fosse, ela não tinha capacidade de interpretar o que era, porque ela não se desconectou com o corpo, e novamente aqueles hormônios eram acionados no corpo dela.
E o que isso repercute? O corpo dela estava cheio de hormônios que, em dosagens muito exageradas, é um veneno, né? O que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. Então ela estava com uma dosagem alta. E quando ela ia no especialista para a cura, buscando uma solução, eles davam uma outra dosagem para equilibrar, uma dosagem de um hormônio sintético para equilibrar. Ou seja, só visava ali a questão da hormonal. Mas e a solução? A solução era se conectar com o self. E é nesse momento em que o doutor começa a fazer as análises de como essa conexão com o teu self muda a tua vida. Porque afinal de contas muda suas conexões neurais, muda os seus hormônios, que uma consequência do outro, e vai mudar a sua reação para o mundo. Aqui ele mostra o cérebro, ele faz a comparação de um cérebro de uma pessoa que está em conexão com o self. São várias partes do cérebro que são afetadas. Frontal, o lóbulo frontal, tem aqui atrás que é pertinho da glândula pineal, a pineal está aqui embaixo. Aqui acima, então tudo isso aqui eles chamam de um mosaico, que é aceso lá, que ele via na tomografia de uma pessoa que estava em conexão com agora. Aqui é de uma pessoa que está desconectada, está totalmente apagado, só tem uma luzinha aqui no fundo que é para as questões básicas. E o que isso vai trazer? A pessoa estava desconectada com ela mesma, e o estar em conexão com o self significa sentir, ter sensações do próprio corpo. E como isso é relevante, como isso muda a tua interpretação de mundo. Ao final, ele tratou a Marilyn com um tratamento que é alternativo, não foi nada do médico, medicinal, que foi o EMDR. Ele vai falar disso no capítulo 14, talvez eu traga aqui, eu vou entrar em conexão com o meu self para ver se vai ser o adequado, e daí eu trago. Eu estava estudando, é sobre você movimenta os olhos, é uma técnica de atuar no cérebro por meio da movimentação dos olhos. Porque quando a gente dorme, quando a gente entra num sono muito profundo, o nosso olho começa a mexer, né? Quando você entra nesse sono profundo. E eles fizeram uma técnica que é o oposto. Então você mexe o globo ocular e com isso vai estimular algumas áreas do teu inconsciente. Isso é maravilhoso. Se tornando mais conhecedor do que você pensa, do que você sente, você tem controle sobre as coisas, você pode mudar as coisas como você quiser, afinal de contas é aquilo que ele falou, você não pode fazer o que deseja até saber o que está fazendo. Deixa eu ver se preciso falar mais de alguma coisa. Ok. Bom, gente, então é isso, um vídeo curtinho só pra falar eu achei muito incrível que o que um cientista está falando, que ele viu lá na tomografia de um cérebro, é uma solução que ele encontrou para um trauma, para traumas fortes, traumas, né, incuráveis. É o mesmo que algumas filosofias orientais pregam na meditação, que é a presença. Isso é cura, isso muda a estrutura cerebral e muda o corpo inteiro, a fisiologia toda. É o que o Eckhart Tolle fala também, de viver o agora, essa nova consciência, e do mundo inteiro vai haver uma nova consciência, mas é necessário não agir conforme os conhecimentos que a gente já tem, que o nosso ego tem, mas o conhecimento desse self, o conhecimento dessa consciência superior. E o Curso em Milagres chama de confiança. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Então, assim, por mais que não se acredite em Deus, e, enfim, cada um tem a sua crença, mas a ciência comprova que você tem que estar conectado ao agora. Isso é a solução para tudo. É ali que você vai receber as respostas, é ali que você vai receber a cura. Indiferente, isso para pessoas que sofreram traumas fortíssimos. Para nós que vivemos numa sociedade que exige muito da gente, que a gente pensa que exige, mas afinal de contas é você que está dando relevância a essas exigências. Se conecte a você mesmo.
Tem um vídeo que eu falo aqui sobre o ego e sobre o self, e ali tá a resposta para tudo. Então, a gente busca tanto a felicidade está na nossa mente, esperando ser conectada, esperando ser acessada, tá bom? Eu queria só trazer as informações desse livro que eu achei belíssimo. Eu tô, acho que no capítulo 10. À medida que eu ver que tem mais informações aqui relevantes, eu vou trazer. E o livro realmente ele trata de uma forma alternativa. Um pesquisador pioneiro transforma o entendimento que temos sobre trauma e oferece um novo e ousado paradigma para a cura. Já começa aí falando, né? E é o cara, né? Estudou na década de ciência, fez projetos científicos na década de 90 nos Estados Unidos. Ele tinha muito... ele fala até do valor que ele teve monetário do governo para fazer esses testes, porque na década de 70 estava sendo muito afetada por pessoas que tinham voltado da guerra, né? 1950, 45, 50, e essas pessoas tiveram a vida alterada por conta desses traumas. Então, os Estados Unidos investiu muito em pesquisas relativas a trauma, e com o surgimento dessa tomografia, que foi possível identificar o cérebro, então muitas respostas foram respondidas, e com isso, quanto mais informação, mais conhecimento, né, mais poder. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um livro maravilhoso, gente. Tá bom? Até a próxima. Beijinho. Tchau.